paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. Seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal DNA Bíblico. Desde já eu peço a sua ajuda, que você se inscreva, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, porque fazendo isso, você se junta comigo na proclamação das verdades da palavra de Deus. E hoje estaremos falando sobre um assunto muito importante no que diz respeito à nossa fé. Como cristãos, estaremos falando sobre a verdade da Igreja de Cristo segundo a Bíblia. Fique conosco e seja muito abençoado pela exposição de sua palavra. Dito isso, vamos para o vídeo. E o texto que estaremos compartilhando no dia de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vivemos em tempos onde muitas pessoas falam sobre a igreja, mas a pergunta que deve ficar é: o que é a igreja segundo a Bíblia? Entendemos que, biblicamente, a igreja não é uma invenção humana, nem um simples local de culto, mas a obra do próprio Deus na história. A Bíblia nos mostra que a igreja é preciosa para Cristo, pois não é à toa que lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, diz que ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Por isso, conhecer a verdadeira identidade da igreja, o seu propósito, o seu destino é bastante importante para moldar a nossa fé, a nossa adoração e a nossa missão aqui na terra. Mas o que é a igreja segundo a Bíblia? Antes da gente falar o que é a igreja segundo a Bíblia, devemos ter em mente o que não é igreja segundo a Bíblia. A igreja não é um local onde as pessoas se encontram para adorar a Deus, ou seja, em quatro paredes. A igreja também não é, como alguns dizem, singularmente, eu sou a igreja. Não, a igreja não é composta por uma pessoa. Também podemos dizer que igreja não é empresa onde o pastor é o vendedor, o púlpito é o balcão e as pessoas sentadas nos bancos são compradores. Isso também não é igreja. Igreja também não é um clube social onde as pessoas no final de semana se encontram, bate-papo. Isso não é igreja. Mas então, o que é igreja, Gilberto? A palavra igreja na Bíblia, no grego é eclesia, que significa chamados para fora. Biblicamente, igreja é o povo que Deus chamou para si por meio da fé em Cristo. Ou podemos dizer que a igreja são todos aqueles que entraram em um relacionamento com Deus por meio de Cristo, um relacionamento pactual, um relacionamento de aliança. Todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, a igreja, tem Jesus Cristo como seu alvo de fé. Quando olhamos para a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, podemos encontrar outros nomes dados à igreja, como ovelhas de Cristo, eleitos de Deus, predestinados por Deus, novo Israel, povo eleito pelo Senhor, e um dos mais recorrentes nas cartas de Paulo, o corpo de Cristo. Por exemplo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A teologia cristã faz a diferença entre igreja visível e igreja invisível. Mas o que seria isso, Gilberto? A igreja visível é composta por todos os que professam publicamente a fé em Cristo e participam dos seus sacramentos. A igreja visível também é composta por dois grupos: aqueles que fazem parte verdadeiramente da família de Deus, os verdadeiros cristãos, e aqueles que se autodenominam cristãos, mas todavia não vivem uma vida de comunhão com Deus. São cristãos nominais, ou seja, o joio e o trigo. Para esses que estão no meio da igreja visível, mas que nunca tiveram verdadeiramente um encontro com Cristo, Cristo tem uma palavra, Cristo tem um aviso para aquele grande dia do julgamento, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tais palavras nos levam a uma reflexão profunda. Será que eu faço parte da verdadeira igreja? Será que eu tenho ou nutro um relacionamento verdadeiro e íntimo com Cristo? Mas então o que seria a igreja invisível? A igreja invisível, também conhecida como o corpo místico de Cristo ou a igreja militante, são aqueles que verdadeiramente foram salvos por Cristo, nasceram de novo, têm seus nomes escritos no livro da vida e mantêm verdadeiramente um relacionamento com Deus. A igreja não é opcional na vida cristã, pelo contrário, ela é central no plano de Deus. Um dos propósitos da igreja é revelar a multiforme sabedoria de Deus para os principados e para as potestades. No entanto, eu separei 3 propósitos essenciais, principais para a igreja de Cristo neste mundo. Primeiro, adorar a Deus. Lá no capítulo 4 de João, ele, conversando com a mulher samaritana, disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é o estágio que o Pai procura. Ou seja, um dos principais pontos, propósitos na vida da igreja é adorar a Deus. Segundo, a edificação dos santos. Queremos deixar claro aqui que santos nada mais é do que a própria igreja. Esse é um outro nome dado pela Bíblia à igreja. A igreja são o grupo de pessoas santas, ou seja, pessoas separadas para viver e servir a Deus. Então, nesse propósito, a edificação dos santos. Mas como se dá isso? Através da pregação da palavra, através das ministrações dos sacramentos. Veja o que escreveu Lucas no capítulo 12, 42 de Atos, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Em terceiro lugar, é proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo a todo mundo. Jesus, antes de subir aos céus, deu a seguinte ordem para os apóstolos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é um dos principais propósitos da igreja. E por fim, qual é o destino da igreja? O futuro da igreja não é algo incerto ou algo que pode acontecer ou não. Pelo contrário, o destino e o futuro da igreja está baseado nas promessas de um Deus que não pode mentir. Jesus prometeu que um dia ele voltaria para levar a sua igreja, para manter um relacionamento eterno, íntimo e pessoal com a sua igreja. No entanto, enquanto esse dia não chega, o futuro da igreja, apesar de ser certo, aqui nesse mundo, o Senhor prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele fez promessas grandiosas para o futuro da sua igreja. Ela será glorificada no final dos tempos com Cristo. Ela reinará com Cristo por toda a eternidade. Ele prometeu também que toda lágrima, toda dor, todo sofrimento que a igreja passou durante a história será deixado de lado e a igreja passará a viver com Deus, com o próprio Cristo por toda a eternidade. É certo que hoje a Igreja de Cristo, espalhada nos 4 cantos do mundo, sofre perseguição, afronta, oposição por esse mundo anti-Deus. No entanto, Cristo disse, a palavra de Deus testifica que a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa. A Bíblia nos diz para a igreja que nós somos mais do que vitoriosos. Eu quero deixar algumas perguntas para você refletir neste dia. Tenho vivido como parte fiel e ativa da Igreja de Cristo neste mundo? Eu tenho valorizado a pregação, a comunhão e a missão da igreja nos tempos de hoje? E por fim, a minha esperança está fundamentada nos prazeres, nas promessas deste mundo caído? Ou a minha esperança está firmemente ligada às promessas de Cristo, que um dia ele voltaria para buscar a sua igreja? Eu tenho vivido a realidade da igreja na minha vida? Ou será que eu sou apenas mais um que enxerga a igreja como um dia específico onde eu vou, bato meu ponto, volto para casa, sem nenhuma responsabilidade de refletir sobre a realidade da igreja e viver a vida da igreja? Que essa palavra venha encontrar guarita no seu coração, que você venha refletir, porque esse assunto sobre a natureza,
sobre o propósito e sobre o destino da igreja é algo crucial e fundamental na vida daqueles que fazem parte verdadeiramente da Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a graça e a paz de Cristo reine sobre você e sobre sua família. Fique na paz do Senhor.